Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. E Med Senior, plano de saúde para bem envelhecer. A presença hoje é a do jornalista e escritor Evandro Demuner, com quem nós conversamos. Evandro, bom ter você aqui, cara, depois de esses anos aí ralando nas redações e acompanhando o seu trabalho fora de redação, mas você tem ponto de redação, né, Evandro? Há bastante tempo, né? Eu comecei com 14 anos, Eustáquio, em rádio, né? Então é um percurso... Eu fui fazer um curso, né, de comunicação de férias, Cleilton Gomes, o ministrador do curso. Eu acabei em redação de rádio com 14 anos, e eu já tinha feito... Datilografia. Aí desde os 14 anos que eu escrevo, e odeio escrever à mão, mas cursivo, né? Mas é o percurso da gente... Aí passei por Diário, né, e tal. Tribuna, eu lembro de você, Gazeta. Rede TV, a gente faz... Rede TV também. Evandro, você... Bom, então, cara, aí você, pelo menos do que chegou ao meu conhecimento, do que foi me informado pela produção de seus trabalhos, nós temos pelo menos 2 livros aí interessantes. Sim. Da sua lavra. Um é sobre o ex-presidente da Federação da Agricultura e um nome que é muito ligado, visceralmente. E Federação também. Federação e Confederação, né? Guilherme Pimentel. Dr. Guilherme Pimentel, uma figura muito estimada no meio, e eu ouso afirmar, com pouco que eu conheço, não conheço tanto quanto você, que foi biógrafo dele, um esteio da nossa agricultura, né? Com certeza, é um homem que estava acima do tempo dele, né? Assim, especialmente para Espírito Santo, um homem que lidou com Brasília, né, numa época de poder, né, porque na ditadura quem estava no poder tinha muito poder, né, pela circunstância envolvida. E ele, chegou à federação como vice-presidente, mas na época o presidente da confederação mesmo era um senador, que agora me falha o nome, e Guilherme, ele era... Que tocava efetivamente a entidade. E ele chegava em gabinete de Delfim Neto, na ocasião que era ministro do Planejamento, abria a porta e entrava. Então ele teve gestão e acesso a Brasília, a poder, para poder fazer, né, o que ele queria para a agricultura, o que fosse o tema da época. Ele teve poder, conhecimento técnico grande, né? E foi se debruçando sobre a história dele que você também começou a entender um pouco mais da agricultura. Sim. Capixaba. Eu conheci o Dr. Guilherme, fui apresentado e ele tinha grande interesse assim, de tornar perene nessa memória daquilo tudo que ele fez. E aí começamos a fazer reunião para eu registrar, fazendo registro, craneando, né? Uhum. E registrando. Então, aí, várias reuniões, então ele foi falando todo da vida dele, do que ele fez. Guilherme, ele foi responsável por... Todo mundo na época, quando, na década de 60, Parque de Exposições, né, de Itacibá, ele que criou. Então, na época, eu lembro, era criança, você visitava o parque, aí tinha criação de Nelore, então tinha tudo, você passeava. Ele criou esse parque de exposição que era um painel, né, do que se produzia, do que se fazia em agropecuária. Vitrine da agricultura capixaba. Então ele foi criador de tudo isso. E aí, Senar, tudo que tem de agricultura, que hoje as pessoas, o Dr. Guilherme já passou, né? Já hoje teria acho que 105 anos. Então, assim, quem está assistindo a entrevista, pouca gente deve tê-lo conhecido. Mas o passado não morre, né? Uhum. Então, aí ele foi... me chamou, né? Eu conheci, aí, Evandro, você é jornalista, você pode fazer os registros. E a gente foi conversando e formando os capítulos, né? Do que depois se tornou o livro. Então, eu vi o livro, né? Eu vi o livro, um tijolaço, por sinal, sim, né? Aquele livro demora tempo, hein, cara? Hein? Eu estou diminuindo, eu diminuí um pouco. Tinham coisas que, depois da passagem de Dr. Guilherme, eu vi assim, coisas que... Não faziam mais sentido. Não faziam mais sentido. Mas o livro deve ficar assim, na faixa... 200 páginas ainda, mesmo assim. Pois é, porque o livro, naturalmente, a agricultura capixaba, você tem um momento muito interessante na agricultura capixaba, que acontece na década de 60, com a erradicação parcial dos cafezais. Uhum. Né? É essa erradicação que ele me parece que teve ele teve uma intervenção magnífica, né?
porque as pessoas não sabem, mas na ocasião, os cafezais foram das primeiras culturas mais vultosas, né, do Espírito Santo. Base da economia capixaba. Base. E teve uma doença, fungo, né, que chamam de hemileia, que era a ferrugem nos cafezais. E com isso, lavouras, a ferrugem atrofiava as folhas, né, e tornava a produção bem menor. E a preocupação das autoridades, né, da área de agricultura era a proliferação desse fungo, que é um fungo, né? Então o vento é uma coisa minúscula, bate e leva para qualquer lugar. Tá. Então vamos erradicar os cafezais. Começaram a erradicar, mas o Guilherme falou, opa, tem algo errado, vamos conviver com isso. Aí desenvolveu uma tese científica mesmo, provando que o fungo não adiantaria você erradicar ali, mas se ele tivesse presença no ambiente, um fungo desse, ele provou que atravessa os Andes, 3.000 metros, né, para o outro lado do continente. E com essa tese, ele conseguiu fazer valer que, opa, vamos conviver com a doença, vamos ver a forma que a gente pode cuidar, o que é o que mata esse fungo. E com isso ele conseguiu fazer com que pelo menos metade da safra fosse poupada. E metade da safra significa que menos gente ficou, né, na mão financeiramente. Mas na época o que fosse era a economia que as pessoas tinham. Aí ele poupando isso, ele poupou metade dos produtores rurais da fome, literalmente. E ele fez isso e peitou, porque não era fácil. Ele foi em Brasília, né? Ele me contou tudo, né? Evandro, eu estive lá, então, uma reunião com um salão com cientistas, né? Gente até de todo mundo. E ele fez valer a tese dele e não foi erradicado o cafezal. Vem cá, e você tá reeditando o livro? Porque o livro teve passagens. Eu primeiro escrevi o livro na terceira pessoa, né? Ele, como fosse um ghostwriter, o escritor fantasma. E desenvolvi o livro na terceira pessoa. Mas com a passagem do Dr. Guilherme, teve um episódio que a gente ia lançar o livro, não deu, e ficou o livro. Seria na terceira pessoa, ele relatando tudo. Com a passagem dele, eu tornei o livro, passei para a primeira pessoa. Então, eu fazendo os relatos, porque eu achei até mais honesto, até pela passagem dele, ficaria até difícil, né? Eu não tive alguma previsão de registrar o que ele tinha falado, em termos da fala dele, né? Dos depoimentos dele. E eu, na primeira pessoa, eu posso assumir, né? Como jornalista, como estudioso, as pesquisas como que observador. Eu fiz e fundamentei. Né? Agora, o outro livro seu é sobre Paul. Paul. Você já procurou o Cláudio Cipolatti? Já procurei o Cláudio Cipolatti. Mas assim... Que essa história da família, tudo aquilo que eles construíram, sim, começa ali. Aí só para fazer um relato, assim, por exemplo, de observação, que aí eu gosto de lidar com história, né? Então, a história da agricultura, que a biografia de Dr. Guilherme, na verdade, é uma mistura da história da vida dele com a agricultura, que ele viveu para isso. Uhum. E o livro de Paul também é histórico, que já está bem executado, e ele conta a história de um bairro que tem uma importância vital para Vila Velha. Paul é um bairro de Vila Velha, para quem está vendo não sabe. E Paul geograficamente a capital. Estava mais para Vitória do que para Vila Velha. Sim, porque estava 200 metros de canal dentro da Baía de Vitória. Então, numa época que o centro de Vitória, especialmente, era o governo, né? Era o centro do governo. Praça 8 adjacências. E aí eu conto a história de como o bairro que era Paul, se for ver no dicionário, é mangue, né? Manguezal, brejo, área alagada. E era uma área alagada. Tem o Penedo, né? Então, para quem não sabe, fica exatamente em frente ao centro de Vitória, Paul, tem o Penedo. Era tanta água que envolvia ali que o Penedo era quase uma ilha, né? Se fosse olhar na ocasião por cima,
E Paú está entre dois morros, então era muita água que descia, imagina, né? Até hoje desce, né? Então formava esse manguezal, que devia ser frondoso, porque os manguezais que tinham, onde hoje é o estacionamento, onde era do Porto de Capuaba, que hoje é Porto de Vila Velha, lá atrás tem a parte, a retroárea lá atrás, né? Que era um manguezal frondoso que fazia ligação, que unia com o canal de Aribiri até a Baía de Vitória, onde era Paú, que depois foi aterrado. Aí eu vou contar essa história. Teve Paú, assim, eu passo uma remissão histórica. Primeiramente ali, quem morava em Vitória comprava pescado, camarão, e lá devia ter muito camarão, porque no manguezal, né, que é o berçário do mar, né? E aí foram se estabelecendo ali naquele local, vendia lá, foram ocupando, virou um bairro, foram aterrando, né? Muito aterro, né? Para vencer aquilo. E ficou um ponto de ligação, vinculação direta de Vitória com Vila Velha. E aí tem a história dos transportes, né? Que a gente pode entrar, que esse canal de 200 metros, que está lá até hoje, mas hoje está interrompido, porque o porto ocupou, não tem mais o acesso de Paú para... Interditou o acesso. Interditou o acesso. Uhum. E na época esse acesso, ele era importante, inclusive, estrategicamente. Em 1912 foi instituído o bondinho, criado o bondinho, né, que ligava a área de Barcas de Paú ao Piratininga, que é o quartel, né, o quartel 38º Batalhão de Infantaria, que era chamado de Piratininga na ocasião. E o governo, ele tinha dificuldade de mandar homens. O cara tinha que servir o exército, ele tinha que chegar lá. E como chegar? De barco? Não tinha transporte aquaviário na época. O bondinho foi criado, Jerônimo Monteiro, exatamente para fazer essa ligação do bairro com o Piratininga, que aí levava o homem lá dentro, né? O cadete. Né? Uhum. E também tinha a marinha, né? Tudo ali, mas ele ia dentro do exército. E tudo isso, assim, fez com que também esse bondinho, que o trilho, Paú, aí Vila Batista, quem conhece ali a região. Ataíde, Aribiri, Glória. Sim. E até chegar à Vila Velha. E isso promoveu a interiorização do município, né? A verdade é que Paú era mais nobre até do que a própria Vila Velha na época, porque era mais próximo da capital, né? Paú era, inclusive, assim, por exemplo, morada. Você não tinha Praia do Canto, né? Praia da Costa, com prédios bonitos, né? Que hoje alguém que mora em bairro e está rico vai para a Praia da Costa, né? Está bem e vai para a Praia do Canto. Na época não existia. Então, Paú era um local que residiam gente de poder aquisitivo bom, porque alto. Por exemplo, gente da Vale do Rio Doce, a Uzi Minas, que se estabeleceu lá também. Então, altos executivos moravam lá, porque até a residência, você não tinha Praia do Canto, né? A gente está falando em 1912, mas vamos passar para recorte para a década de 60. Mesmo em 60, você não tinha. Praia da Costa era areal ainda. Legal, e a expectativa de lançamento do livro, como é que está? Olha, Eustáquio, agora a gente está correndo atrás porque isso tudo está feito, né? Então a cultura como é que se faz, né? Você precisa de pagar, né? Para fazer o livro. Aí está inscrito na lei de incentivo fiscal, da Lei Rouanet. Então, eu dependo agora de fechar empresas que possam, né? Fazer a troca dos bônus, né? Fazer a renúncia fiscal. Uhum. Então, tão logo eu resolvo essa questão, os livros 2 podem ser lançados. Quando estiver para lançar, volte aqui para a gente ter a oportunidade de apresentar ao público. Com certeza, e tem outros projetos que depois a gente vai falar, mas vamos desaguar esse e chegamos depois. Quero agradecer, Evandro. Muito grato pela sua presença. A presença hoje do jornalista e escritor Evandro Demuné. Até já.
Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. E Med Senior, plano de saúde para bem envelhecer. Venha viver momentos inesquecíveis no Vista Azul Hotel, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscinas interna e externa, quadras e tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você.